E aí, turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais. E nesse episódio temos rodada de clássicos, né, no futebol paraibano, no campeonato paraibano. E, por outro lado, temos também a vitória do Botafogo na Copa do Nordeste. Muitos assuntos para debatermos aqui no programa dessa semana. E vou começar já chamando o nosso companheiro Ellison Silva, que está sempre com a gente aqui no Minutos Finais, para dar o seu alô para a galera. Saudações para todos os ouvintes do Minutos Finais, um grande abraço. Vamos aí para mais um episódio de discussão do futebol aqui do nosso estado. Começou já as comemorações, Ellison, os festejos carnavalescos? Já começou faz muito tempo, eu estou aqui todo brilhante de glitter desde semana passada. E a previsão é seguir assim até quando? Agora só piora, só acaba, acho que no dia 7 de março tem o Viola na Madrugada no Baiano, deve ser o encerramento oficial aí do carnaval desse ano. E o outro fulião que está aqui com a gente nesse bloco do Minutos Finais é o Bruno Rafael. E aí, Bruno? Manda teu alô aí. Valeu, abraço para todo mundo que acompanha. Sou muito fulião não, sou mais caseiro, viu? Estou ansioso para assistir a minha escola de samba no próximo domingo, a Mangueira, mas o meu carnaval é no sofá mesmo. A Mangueira que já entra campeã só com o tema do samba enredo, viu? Pessoal que aguarda aí, que promessa de beleza pura. É verdade, polêmica não vai faltar. Ou vai pro bi, ou também fica de fora de tudo, porque ninguém sabe como é que o povo vai julgar esse tema de 2020. Beleza, o papo carnavalesco fica para um próximo episódio e por agora a gente vai ficar mesmo com os temas de discussão desse programa aqui. Como já falei, tem o Clássico dos Maiorais, tem o Clássico do Sertão, o Trovão e o Dinossauro, também tem o Botafogo ganhando do CSA na Bacia das Almas, né, Ellison? Enfim, muita coisa para a gente falar. Vamos embora com a vinhetinha do Razamate. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Massa, vamos embora, que tem podcast em Minutos Finais ainda para você ouvir de manhã, de tarde, de noite, no trânsito, na academia, trabalhando, fazendo qualquer coisa, lavando os pratos, como eu vou fazer daqui a pouco. Enfim. No Uber ou no busão, indo pro bloco de carnaval. Pois é, só não dá para ouvir durante o bloco, né? Mas até chegar lá dá para desenrolar. Enfim, vamos já começando com o assunto principal, né? Do nosso programa de número 13. E que tem... Sugestivo o número. Que tem o nome, aliás, e o número de um dos protagonistas do Clássico dos Maiorais. Esse clássico que é um patrimônio do futebol paraibano, mas que estão teimando em deixar cada vez menor. Então, assim, além de exaltar a importância do Clássico dos Maiorais como uma importante parte da história do nosso futebol da Paraíba, a gente deveria zelar muito mais por esse clássico que, infelizmente, a Polícia Militar, o Ministério Público, as próprias diretorias dos clubes não estão sabendo cuidar com muito carinho e tá deixando cada vez pequeno. Queria já puxar logo a visão de Isabel Rodrigues, né, que teve lá na beira do campo, assim como o Bruno Rafael, ela cobrindo o Campinense, o Bruno estava cobrindo o 13, na transmissão da Rádio CBN na tarde do domingo. Então, vamos ver aí o que é que Isabel tem para nos relatar dessa partida de hoje no Amigão.
Valeu, Felipe Costa, valeu, meninos, um forte abraço para vocês, um forte abraço também ao nosso ouvinte aqui no Minutos Finais. Pois é, havia uma expectativa muito grande em cima do Campinense para esse clássico dos maiorais diante do 13, quinta rodada do Paraibano, a rodada dos clássicos, justamente porque no meio da semana a Raposa mostrou um bom desempenho diante do Galo Mineiro pela Copa do Brasil. A classificação não veio, né? O Atlético Mineiro jogou com o regulamento debaixo do braço, garantiu a classificação com um 0-0, mas o que o torcedor viu ali dentro das 4 linhas agradou bastante. O Campinense se portou muito bem, botou o Atlético Mineiro, time de Série A, na roda e fez uma boa atuação. Então, como tinha pouco espaço de tempo entre uma partida e outra, era esperado que o Oliveira Canindé repetisse a escalação, assim como o fez. Ele repetiu toda a escalação de quarta-feira para esse jogo contra o 13. Já no primeiro tempo ele perdeu um pouco ali no setor de criação com a saída do Romário Becker, que se machucou e deu lugar ao Vinícius Vargas, esse que em contrapartida não entrou bem tanto na quarta-feira contra o Atlético Mineiro como contra o 13 também não entrou bem aí o Vinícius Vargas, o meia da equipe do Campinense, o Oliveira Canindé, que vem apostando bastante nesse jogador, que na pré-temporada fez bons jogos, só que agora com a bola rolando para valer, valendo 3 pontos, não vem fazendo boas atuações pela equipe do Campinense. No início do segundo tempo, o gol que jogou um balde de água fria nas pretensões do Campinense, gol da equipe do Galo da Borborema com 2 minutos do segundo tempo. Logo depois, o Vinícius Barba do 13 foi expulso e aí o Campinense teve aquela oportunidade, né, de empatar, quem sabe virar a partida, já que estava com um a mais em campo, só que acabou desperdiçando esse tempo, não aproveitou as oportunidades durante esse espaço de tempo, até que o Vinícius Vargas levou cartão vermelho, foi expulso e deixou tudo igual novamente em número de jogadores em campo. Um jogo faltoso, 5 cartões amarelos para os atletas do Campinense e teve a expulsão também do Vinícius Vargas. O Oliveira Canindé, que vem também dando muito espaço ao Fábio Júnior, esse sim vem aproveitando as oportunidades. Acredito que já carimbou aí sua vaga de titular absoluto, vamos dizer assim, na equipe do Campinense, e havia uma desconfiança, né, justamente pelo tempo que ele passou sem jogar bola, 7 anos parado, também pela idade que tem, mas o Fábio Júnior, tanto na quarta-feira como contra o 13, acabou fazendo 2 boas atuações e o Canindé sempre elogiando esse atleta aí, o Fábio Júnior, que já é muito conhecido da torcida rubro-negra. O Rafael Ibiapino marcou no pênalti, sofreu pênalti aí com a falta que o Gustavo fez dentro da área, aproveitou, foi aquele quase bateu na trave, bateu no goleiro, mas a bola acabou entrando e o Campinense empatou. Teve algumas outras oportunidades de quem sabe virar, deu uma melhorada no finalzinho do segundo tempo. O Jairo, que é um meia, entrou no lugar do Gabriel Vieira muito bem também, deu mais uma velocidade ali, deu mais uma qualidade no setor de criação do rubro-negro, mas acabou que ficou por isso mesmo. 1-1 no placar do primeiro clássico dos maiorais de 2020. As torcidas fizeram o papel delas, a arquibancada não estava lotado, né? Mas o torcedor que foi ao estádio Amigão empurrou bastante, tanto do lado do Campinense como do lado do 13. Pois é, esse foi um panorama do Campinense nesse clássico dos maiorais diante do Galo da Borborema, na primeira fase do Campeonato Paraibano. Na 10ª rodada tem o jogo de volta, dessa vez com o mando do 13. Valeu, um forte abraço para vocês. Beleza. Então, como eu falava, né, pessoal, o Clássico dos Maiorais está sendo, de certa forma, agredido. Não sei se a palavra talvez mais adequada seja essa, mas, enfim, vem sendo cada vez mais
diminuído, né, na sua festa das torcidas, na presença das torcidas em campo, enfim. Bruno, que acompanha esse clássico mais de perto do que eu há muito mais tempo, talvez tenha coisas importantes a nos dizer desse clássico de hoje, que terminou em 1-1, e também do clássico como um evento cultural e imaterial da cidade de Campina Grande e do estado da Paraíba como um todo. É verdade. Por mais que Botafogo e Campinense tenham mais títulos e decisões, e 13 e Botafogo também tem uma rivalidade muito grande, nada se compara ao bom e velho 13 e Campinense, né? O clássico dos maiorais, como você bem disse, é o patrimônio do futebol brasileiro. Não vou nem falar só do nosso futebol paraibano. Durante a semana a gente teve o Atlético aqui, né, e muito se falava no Galo e Raposa. O nosso Galo e Raposa, que é inclusive primeiro do que o Galo e Raposa lá de Minas, né, já surgiu na fundação essa rivalidade entre Galo e Raposa, e infelizmente o clássico agoniza nos últimos anos, principalmente por conta de decisões de pessoas que nem a campo vão, como, por exemplo, o Ministério Público e pessoas que comandam a Polícia Militar. A gente teve no início da pré-temporada, né, lá no finzinho de 2019, um clássico amistoso, onde as torcidas dividiram a arquibancada meio a meio, não teve problema nenhum, foi uma festa bonita, um jogo solidário, que parte da renda foi para o Hospital da FAP, e aí, quando é valendo, eles gostam de atrapalhar o coreto, e aí colocaram a torcida do 13 na geral, a do Campinense na principal, a diretoria do Campinense ainda engateando, porque é uma diretoria muito nova na questão de gestão de futebol, foi cometer um absurdo de colocar o ingresso a R$60, depois baixou para 30, depois não tinha estudante. A diretoria do 13, em vez de tentar se juntar para apaziguar a situação, foi fazer uma campanha até liderada pelo Celso, de boicote, de público zero. Terminou que o clássico não teve tanto torcedor assim, eu esperava até menos, mas a torcida de 13 Campinense parece que quer ainda levar o clássico dos maiorais nas costas. A torcida do Campinense estava na sombra, estava em maior número, mas foi aquém do que eu esperava, até pela exibição e a empolgação contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, e a torcida do 13 estava na geral e esperava bem menos, ainda deu um bom número de alvinegros no Amigão, que quando abriram os portões, aquela velha, famosa Hora dos Miseráveis, aí a torcida organizada entrou e terminou com um público até bacana no Amigão. Mas, infelizmente, o clássico agoniza e a gente espera que as diretorias, principalmente, possam continuar ouvindo as vozes das arquibancadas e salvando esse caso. Bom, nos últimos anos, Edgley e Bruno e amigos do podcast, o clássico dos maiorais tem ficado, acho que, num segundo plano. Os dois times que são dois gigantes do futebol do estado, ninguém tem dúvida nenhuma disso, mas tem ficado em segundo plano por causa da boa fase do Botafogo, não só nacional, não só no estado, onde vai em busca do tetracampeonato, favorito ao tetracampeonato paraibano, quanto as campanhas de bater na trave no acesso e no ano passado foi vice da Copa do Nordeste. Além e principalmente por conta da organização como clube em si, de finanças, estrutura e tudo mais. A gente vê o Botafogo avançando e os dois gigantes de Campina Grande estagnados no tempo, quando não dão passos atrás, né? Porque a gente viu nos últimos anos, principalmente no ano passado, o Campinense tendo 4 presidentes no intervalo de um ano, o 13 indo responder ao STJD por conta de salário atrasado, então tudo isso acaba entrando na balança. Mas, como você também falou, Ed, não é algo de agora, esse problema no clássico. O Felipe geralmente frisa nas conversas entre a gente, acho que ele já até citou em algum episódio do podcast, que os próprios times não se ajudam. A gente vê, por exemplo, um movimento dos últimos anos da diretoria do 13 de tentar, não sei se tirar vantagem ou querer inventar alguma coisa, como mudar de vestiário, aí muda a posição de torcida e tudo mais, coisa que nunca teve problema em anos e anos e anos, décadas e décadas de clássico dos maiorais, e aí chega alguém para tentar aparecer ou criar algum fato novo para se mostrar como um bom dirigente, um dirigente que consegue coisas para o clube, tentar mudar o lado da arquibancada da torcida ou o vestiário do time na disputa do clássico.
mas também, como o Bruno bem falou, são muitas decisões tomadas por gente que nunca pisou numa arquibancada na vida e que nunca esteve em uma posição de saber o que é que acontece, o que é preciso realmente para fazer do clássico um grande espetáculo. Além de a gente ter uma polícia militar extremamente despreparada para eventos esportivos no estádio, que a gente vê que não consegue coibir ou se planejar para coibir atos de violência ao entorno dos estádios, né? Se preocupa muito com dentro do estádio, com a bola rolando, mas a gente sabe que as brigas, as confusões acontecem sempre aos arredores ou em outros pontos e são sempre marcadas por redes sociais ou WhatsApp ou grupos de Facebook, essas coisas. E mesmo assim, tendo todas as informações, não consegue haver um planejamento. Então é realmente uma coisa bem triste que vem acontecendo. As fotos do jogo. Eu não estive em Campina Grande, não assisti o jogo, mas acompanhei pelo rádio e pelo tempo real do Globoesporte.com. E as imagens da partida é realmente algo bem desolador e triste de ver as arquibancadas bem vazias em um jogo de tanta importância. O Campinense, depois de um bom jogo, quando foi melhor que o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro pela Copa do Brasil, e o 13 que buscava a liderança do seu grupo, se conseguisse uma vitória, poderia até assumir a liderança, o que não aconteceria, porque o Atlético ganhou, mas, enfim, vinha numa boa fase de uma vitória boa sobre o Nacional de Patos. Agora, acho que, voltando para o campo, Ed, o jogo foi, pelo que eu acompanhei, né, não foi muito movimentado, foi muito brigado, teve uma expulsão de cada lado. E algo que eu falei sobre o lado do Campinense, que Isabel já falou, e que eu falei na edição passada do podcast, no episódio 12, que o time do Oliveira Canindé foi muito bem contra o Atlético Mineiro e reafirma a sina de 2013 do time do Canindé ser importante em jogos grandes. Mas não é sempre que tem jogo desse tamanho para disputar. Então a gente vê no Campeonato Paraibano o time já cai bastante de rendimento, prejudicado também pela contusão do Romário, né, que foi um dos melhores jogadores contra o Atlético e saiu logo no comecinho do jogo machucado. Eu acho que do lado do 13, mais uma vez o Almi entra na área, faz o gol, vai se mostrando importante, vai se mostrando o cara desse 13, pelo menos nesse início de campeonato, mesmo com 37 anos e vindo de uma temporada não tão boa fisicamente lá no Brasiliense, mas mostra que para o nível do nosso futebol ele realmente é bastante diferenciado. E aí eu deixo para o Bruno falar um pouquinho mais, ele que teve lá no Estádio Amigão. Dentro de campo, eu achei o 13 superior ao Campinense quando estávamos com 11 contra 11, até os 10 minutos do segundo tempo. Aí veio a expulsão do Vinícius Barba do 13, e aí o Campinense engoliu o 13, criando muitas chances. Inclusive, depois o Campinense teve um jogador expulso. Mesmo assim, 10 contra 10, o Campinense continuou superior. Então, teve 35 minutos a Raposa de muita intensidade, de muita superioridade, e criando os 3, 4 chances de gol que poderiam levar a Raposa à vitória. Terminou que o placar foi justo por isso, porque o 13 dominou o jogo no primeiro e no início do segundo tempo, porém sem tanta criatividade. Ainda falta criatividade, principalmente velocidade na ligação do meio com o ataque do 13 anos. Porém, eu acho que o 13 fez a melhor partida no campeonato, foi essa contra o Campinense. Foi um time muito equilibrado, principalmente porque o Celso acabou com essa história de 3 zagueiros, acabou com essa história de 3 atacantes, colocou o Dedé no time, que é um jogador que estava no departamento médico. Dedé regular, como sempre, comandou ali o meio-campo ao lado do Almi e do Robson, e o 13, por conta desse meio-campo fortalecido, foi superior ao Campinense. O Almi, como você bem disse, Edson, entrando na área, marcou aos 2 do segundo tempo, assim como foi com o Nacional. Teve essa curiosidade, né? O papo no vestiário parece que vem dando certo, e aí fez com que o 13 se tornasse o dono das ações do jogo, vencendo por 1-0. Mas veio a expulsão justa do Vinícius Barba, que foi o segundo cartão amarelo, e aí o Campinense passou a mandar na partida. Destaque também para o goleiro Jefferson do 13, que fez 3 grandes defesas que poderiam ter sido gol, inclusive levou muito azar no pênalti. Não sei se os amigos já tiveram a oportunidade de acompanhar. A bola chutada pelo Ibiapino no meio do gol, bateu na perna do goleiro do 13, no travessão, voltou na perna do goleiro do 13 e terminou entrando chorando para dentro do gol. E aí foi aquele gol de alívio para o torcedor raposeiro, só que um gol de muito azar para o torcedor 13 anos. Terminou um resultado justo.
1-1. Porém, para o Campinense, eu acho que tem um gosto a mais de vitória pela tabela. O 13 se complica na tabela, vai ter que vencer praticamente tudo no segundo turno, já que o grupo A é um grupo muito equilibrado e tem um Botafogo ainda com uma carrada de jogo para ser jogado. E o Campinense não, está mais tranquilo lá no grupo B e conseguiu um empate no fim. Então eu acho que a Raposa sai com gosto de vitória. Beleza. Só repassando aqui a classificação, né? Já que esse empate não foi bom para nenhum dos dois, né? Nem para o Galo, nem para a Raposa. O Galo, que está na segunda colocação do grupo A, tem 10 pontos, a 3 de distância do Atlético, que lidera o grupo com 13 pontos. Já já a gente fala desse clássico do Sertão, que pegou fogo. No grupo B, o Campinense lidera a chave com 7 pontos, mas assim, pode-se dizer que essa classificação tem tudo ainda para mudar, porque o Souza tem 6, mas também tem um probleminha no TJD para ser julgado que pode lhe tirar esses 6 pontos. Tem 6 e não tem nada, né? O 6 pontos de Schrödinger, né? Tem, mas não tem. Exato. Enfim. Tem, mas tá faltando. Pois, o Nacional de Patos segue na terceira colocação, empatou também na rodada, empatou com a Perelima em 1-1, é o terceiro colocado do grupo B. O São Paulo Cristal é o quarto colocado com 4 pontos e o CSP com 3 pontos. São Paulo Cristal que venceu. O CSP que tem 3 e pode ter menos 6, né, também. Exatamente, o CSP também está na mesma situação do Souza. Amigos, me respondam, vocês que estão aí na capital, que estão mais perto do Botafogo, da federação. Quando é que a federação vai botar o Botafogo? Esses jogos do Botafogo, porque, sinceramente, eu não vejo data, não. Botafogo tirou férias, né? Tirou férias, né, do Paraibano. Tá devendo Campinense e CSP, que vai pagar agora na sequência, mas depois tem um jogo com Souza e tem um com o Nacional que deve ser adiado também, né? Pois é, a tabela do Botafogo nesse início de temporada, tendo que conciliar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Paraibano, não tá fácil, né? Ele também não tá fácil. O que poderia ser na quarta de cinzas deve ser o da segunda fase da Copa do Brasil já, né? Contra o Fluminense ou o Motoclube. Fora de casa ainda tem esse detalhe. Como eu dizia, não tá fácil nem a vida do Botafogo, que tem que jogar essa carrada de partida em sequência. E não tá fácil também a vida do Gustavo Trindade, né, que é o diretor de competições da Federação Paraibana. Tá tendo que arrumar data aí de onde não tem. Só um adendo, ó, o Náutico jogou contra o Botafogo no sábado, pela segunda. Copa do Nordeste. Jogou na segunda pelo Pernambucano e jogou na quarta de novo, acho que não me engano, pela Copa do Brasil. Então, se a federação e o Botafogo conversarem um pouquinho, o Botafogo tem um elenco bastante qualificado e acho que dá para fazer esse esforço e botar esses jogos em dia. Agora, porque a federação fica nessa de não querer se indispor com ninguém, e o Botafogo também não vai ser otário de se oferecer para jogar 2 vezes em 48 horas. Então vão ficar empurrando com a barriga até onde der, e aí quando chegar na reta final vai estar todo mundo chorando. Como sempre acontece, né? Pois é, porque no grupo A a situação é a seguinte, a Perelima hoje tem 7 pontos, que é a terceira colocada, o Botafogo é o quarto colocado com 6 pontos, porém com apenas 2 jogos disputados, 3 a menos que o restante do grupo, e o Sport Lagoa Seca é o lanterninha com 3 pontos. Então, assim, quando o Botafogo puser em dia a sua tabela, é que a gente vai ter uma real medida, uma real leitura desse grupo A, de como é que vai ficar, né? Porque, a princípio, Atlético e 13 vão aí construindo suas pontuações, mas de olho no que pode acontecer com o rival de João Pessoa. Falando nele, Botafogo, né? que é o único com 100% de aproveitamento no campeonato. Pois é. As coisas que os números às vezes nos proporcionam, né, Elson? Enfim, falando no Botafogo, né, vamos passar logo para falar dessa partida de hoje, do domingo, na Copa do Nordeste, que teve
foi teste para cardíaco, né? Como diria o outro, Ellison, porque no primeiro tempo teve bola na trave do CSA, teve o Botafogo mais retraído, tentando explorar os contra-ataques do Pimentinha e não conseguindo. E, por fim, no segundo tempo, já no apagar das luzes, aos 48 minutos, teve o Dico botando para dentro, salvando a pele do Botafogo e do professor Evaristo Pisa, né, que está sempre sendo questionado por aí, para garantir mais uma vitória do Botafogo e a liderança do grupo na Copa do Nordeste. Hoje o Evaristo Pisa sai gigante, viu? Porque a escolha pelo Dico entrar todo o jogo tem sido um dos grandes questionamentos do torcedor botafoguense com o treinador, junto com a permanência do Juninho no time titular, que eu acho que depois de hoje também não vai ter a menor condição de permanecer. Mas aí o Dico, pelo menos de 2 vezes já que ele entrou naquele jogo contra o Confiança e hoje contra o CSA, entrou e acabou resolvendo, mesmo depois de ter perdido aquele gol livre contra o América de Natal na segunda rodada da Copa do Nordeste, que foi onde começou a bronca da torcida com ele e da escolha do Evaristo Pisa por ele entrar no decorrer dos jogos. Mas sobre esse gol aos 50 minutos do segundo tempo, confesso que já estava com a matéria pronta para entrar no vozdadorcida.com, já estava esperando uma fita final para dar só o publicar e sair nas redes sociais, e acabou que tive que mudar tudo em cima da hora. Porque esse entra como, para mim já entra como o resultado enganoso do ano já. Porque o jogo foi muito ruim. Péssima partida dos dois times, o CSA mudando de comando com o Eduardo Batista na frente do time principal, fazendo seu segundo jogo, né, dirigindo o CSA. Muito ruim, criando muito pouco. No primeiro tempo teve essa bola na trave e um chute do Diego Maurício, o famoso Drogbinha, que passou à esquerda da trave do Samuel Pires e mais nada. E o Botafogo com aquele sono de sempre, né, aquele marasmo, aquele... Assim tá bom, não vou me esforçar não. 0-0 tá fora de casa, beleza, tá tranquilo, tá de boa. E ia seguir assim até o final do jogo. E foi realmente uma partida muito ruim do Botafogo, sem criatividade nenhuma ofensiva, sem poder ofensivo, com poder ofensivo nulo. Se você tirar o zagueiro Fred, que fez uma excelente atuação, e acho que só ele, pelo time do Botafogo, dá pra dizer que 10 jogadores ou 13, ou 12, vai, que digo que fez o gol, que estiveram em campo no restante da partida, assistiram o jogo dentro de campo, porque não dá para destacar praticamente nada. Mas dá para destacar que o Everton Heleno tirou uma bola já no apagar das luzes para colocar na cabeça do baixinho Dico, na primeira trave, no meio dos grandalhões da defesa do CSA. Então, se faltava ainda algum motivo para o Everton Heleno assumir a vaga do Juninho no meio campo, eles começaram jogando juntos hoje, porque com a saída do Kelvin, o Evaristo Pisa colocou o Everton Heleno para reforçar o meio campo. Agora, para jogar ao lado do Rogério, do Wellington, de quem quer que seja ali na frente da defesa, precisa ser o Everton Heleno. Mas mais uma partida ruim do Botafogo, muito abaixo do que se espera dessa equipe, mas o Evaristo Pisa, por mais que seja questionado, as escolhas dele têm dado certo e o time está invicto na temporada, né? Líder do seu grupo na Copa do Nordeste, 100% no Paraibano e classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Então, se 2 semanas atrás, depois daquele empate com Confiança, o Evaristo Pisa estava dando treino com os números dele de 2019 e 2020 no bolso, agora ele vai botar um outdoor ali na frente da maravilha do contorno, que sempre que questionarem, não tem muito o que discutir sobre os números. Agora, sobre desempenho, o Botafogo segue devendo muito e muito na temporada. Essa escolha pelo Juninho, eu confesso que também não me agrada. Não acho que faz o jogo fluir. Como apreciador do futebol, não faz fluir de forma alguma ter o Juninho nesse meio de campo aí do Botafogo, que, embora tenha uma certa contribuição defensiva, na hora de construir é quase nulo. Então, eu acho que o ideal mesmo é o Everton Heleno, como você falou, Ellison, que é o cara desse início de temporada do Botafogo, quando está fora, na verdade, né? A gente percebe que o Botafogo tem muita dificuldade para fazer a saída de jogo, para fazer a bola chegar com qualidade
no Rodrigo Andrade, nos pontas, enfim, de ver a bola chegar ao campo de ataque com qualidade. Só complementando sobre o Botafogo, o time não teve, além do Kelvin, que está com a suspeita de luxação no cotovelo esquerdo, o Léo Moura não jogou hoje seguindo um planejamento um planejamento físico, né, de condicionamento físico. Ele ficou em João Pessoa, nem viajou para Maceió, para manter para aprimorar a sua forma. Foi visto no show de Belmarx no sábado, no bloco Vambora. O que não atrapalha absolutamente nada. Se ele descansou e cumpriu sua rotina de treino, tá perfeito, não tem nem o que questionar. E isso aí é fato que ele fez, né? Não dá para questionar o profissionalismo do Léo e que ele deve ter cumprido seus compromissos. É só para pontuar que ele postou nas redes sociais, então ficou público, então dá para falar. Enfim, ele volta... tá de folga, né? Exato, foi liberado, tá tranquilo. Ele volta ao time na próxima quarta-feira em Campina Grande, no dia das Muriçocas. Esse aí ele não vai poder descer a Epitácio, vai estar disputando o Clássico Emoção com o Campinense. E o Belo que... Mas é em João Pessoa ou em Campina Grande esse clássico? O jogo é em Campina, se não me engano. Campina. Dá tempo. Vai ser a estreia dele, né, não, no Paraibano. Dá tempo, rapaz. Oxê, termina o jogo, pega um real de volta para João Pessoa. Dá só se ele vier de helicóptero. Só se ele vier naquele helicóptero que ia deixar ele dentro do Almedão na apresentação. Rapaz, Elson, mas, enfim. eu me lembro de 2007, bicho. A turma do Fluminense aí daquele Fluminense de Renato Gaúcho, era Thiago Neves, Conca. Mas aí a prioridade era outra, né? Conca já tava nesse time. Enfim, a turma do Fluminense, depois de jogar com o Nacional de Patos, que jogou aqui em João Pessoa, desceu a Epitácio tranquilamente no Mas era em João Pessoa, danado. Vai vir de Campinas, sair de lá de 10h30, 10 e pouco, não vai dar tempo, não. Sei lá. Tem acabado, porque tem que acabar cedo a Muriçoca, porque é bairro residencial. Rapaz. Tem. Não se lá faz pra meia-noite, 1h tem que estar terminando. Não se faz mais o maior bloco de arrasto do pré-carnaval de João Pessoa como antes. Estarei lá, descendo perto do trio de Alceu. Dá milhão? Dá nada, mas vai dar bom, vai ser bom. Mas no jornal no outro dia a turma joga essa. Quem pode estar lá nas Muriçocas é Felipe, né? Goleiro que vai fazer 36 anos no próximo sábado, já pode começar a comemorar seu aniversário no sábado. Ele que foi anunciado como reforço do Belo depois da vitória contra o CSA. Ele que estava na Hungria, deu aquele velho migué de que estava se aposentando por não suportar mais a rotina de jogador, e na outra semana está acertando aqui para morar em João Pessoa. Vai reeditar a parceria com o Léo Moura, uma parceria que vendeu ao Flamengo em 2013 o título da Copa do Brasil. Alguma dúvida que teve o dedo do Léo Moura nessa contratação, Elson? Porque já teve até post emocionado do Léo Moura no Instagram, dando boas-vindas ao amigo. Pois é, né, rapaz? Porque quando surgiu a conversa que o Léo estaria vindo para o Botafogo, muito se comentou desse plano dele enfim, o plano que já está em curso, né, de se tornar agente, tornar empresário de jogador de futebol. Então, assim, óbvio, é natural que a gente imagine que ele tenha convencido o amigo, já com seus contatos, a trazer o amigo para reforçar o time lá da Maravilha do Contorno. Não, sem dúvida, a participação do Léo, né? Vai lá, Bruno. Passa da amizade também, né? Você recebe uma proposta do Botafogo, sabe que tem um jogador como o Léo Moura lá, um cara que estava jogando Série A no ano passado. Aquela de pensar, eu vou jogar num campeonato paraibano, eu vou jogar lá no Nordeste, vou jogar na Série C, o cara já para de pensar, ver um jogador do patamar do Léo Moura vem mais fácil. E assim, um outro aspecto que até a gente conversava, né, Elson, quando foi anunciado, a gente conversava em off no grupo de discussão do podcast, é que, assim, quando o Saulo foi anunciado, ele estava encostado lá no Figueirense, né? Tinha quase um ano sem jogar. E fez o que fez. Sem jogar, né? E a torcida puta da vida com ele das vezes que ele jogou, que foi muito mal. Pois é, e aí ele chegou no Botafogo, fez o que fez, né? É talvez o melhor goleiro dos últimos anos do Botafogo, em que pese a postura totalmente lamentável fora de campo, com parte da torcida e com boa parte da imprensa.
dentro de campo, porém não dá para questionar muita coisa do que fez o Saulo na sua passagem aqui pelo Botafogo. Mas dá para esperar algo pelo menos parecido, Elson? Você acha? Não sou muito fã do Felipe como goleiro, acho que ele tem muita, muita defesa espalhafatosa que não precisa, mas aí é o estilo dele de agarrar. O importante é que ele tem uma carreira vitoriosa, né? Foi campeão nacional pelos 2 clubes de maiores torcidas do país. Mas é um goleiro que tem um nível técnico superior ao que se espera do futebol aqui da Paraíba, né? Então, acho que, assim como aconteceu com o Saulo, eu acho que ele chega para ser dono da posição e com muita, muita sobra. O que a gente precisa esperar é que ele também vem embaixo há alguns anos, né? Passou pelo Red Bull, pelo Boa Vista, além do Figueirense, voltou também ao Bragantino, que foi onde ele surgiu para o futebol antes de acertar com o Corinthians. Mas aí também tem que ver essa questão física, porque por mais que pareça ser um migué para sair da Hungria e voltar para João Pessoa, mas aí tem que ver o desempenho dele nos jogos, né? Mas tecnicamente é um goleiro que vai chegar sobrando aqui no futebol da Paraíba. Então acho que cabe, e ainda mais se você levar em consideração a falta de segurança que passa o Samuel Pires, né? Então acho que chega para ser titular com sobras e acho que deve resolverá. Posso até cravar que ele resolverá o problema da meta do Botafogo nessa temporada. Não sei se no nível do Saulo, mas melhor do que faria o Samuel ou qualquer outro goleiro do nível do Samuel que chegasse para assumir essa posição. Bom, superado o assunto Botafogo, vamos falar do Clássico do Sertão, né? O Atlético venceu o clássico que encheu o estádio nesse fim de semana, né? Exatamente. Imagens muito bonitas lá de Cajazeiras. Segundo Aldeone, o maior clássico da Paraíba. Eu não sei se ele é um visionário e já está prevendo a falência do clássico dos maiorais, como o Botalto também, né? Hoje o Botalto praticamente não existe, né? Pois Mas... Aí você machuca o nosso amigo Ed. Mas, enfim, vamos falar do clássico do Sertão, que o Atlético venceu, né? 3-1 em cima do Souza, uma vitória que dá para cravar que foi do Trovão em cima do Dinossauro do Sertão. E aí, Elson, quem é que vai nos contar a história desse jogo? Anuncie aí você. Fabiano Souza, o famoso Black Jagger, que foi lá, saiu de Souza para acompanhar o Clássico do Sertão. Ele foi correndo. E acabou. Foi exato. Correndo, ele é maratonista. Maratonista, grande atleta, Fabiano. Mas aí foi lá acompanhar o Dinossauro e viu o Trovão Azul marcar 2 gols nos 7 minutos finais e, com justiça, conseguir a vitória. Saudações aos amigos do podcast Minutos Finais. Souza e Atlético protagonizaram na tarde deste domingo, no estádio Perpétuo Correia Lima, ou Perpetão em Cajazeiras, mais um duelo dessa história de rivalidade que é considerado o maior clássico do sertão da Paraíba. Um jogo marcado pela vontade e pela determinação de quem teve gana de espírito vencedor. E foi assim com o Atlético, não no decorrer dos 90 minutos, até porque ele sofreu nos 45 minutos iniciais, se aproveitou de uma falha ofensiva do Souza, onde Rodrigo Poti teve a chance de abrir o placar logo aos 2 minutos, acabou desperdiçando. Na sequência, Éder Paulista recebeu bola na entrada da grande, abriu o placar para o Atlético aos 4 minutos. Souza não demorou muito para dar a resposta. Aos 14 minutos, Técio deixava tudo igual. A partir daí, nos 30 minutos finais, ainda do primeiro tempo, o Souza se fechou, se retrancou, jogava por uma bola de contra-ataque, tanto que criou 2 oportunidades claras de gols, desperdiçadas por Técio e Romeu, respectivamente. O Atlético pecava na sua ineficiência nas transições de jogadas, do seu sistema defensivo até o sistema ofensivo. O Marcinho não estava numa tarde inspiradora, ele que seria o homem responsável pelas jogadas de criação do Trovão. No segundo tempo, o Atlético voltou com uma postura totalmente diferente,
a coisa não estava funcionando na técnica no primeiro tempo, e foi na vontade e na garra que o Atlético tanto insistiu. O Souza, diferentemente do que apresentou no primeiro tempo, se retrancou mais ainda, e tanto que praticamente não ofereceu nenhum perigo de gol no segundo tempo à equipe do Atlético. E de tanto insistir, o Atlético foi premiado aos 40 minutos finais, aliás, nos 40 minutos da etapa final, com o Paulinho, que havia herdado a vaga de Marcinho, que não estava numa tarde tão inspirada. Ele recolocou o Atlético na frente do placar depois de um bate-rebote em uma bola lançada na área na cobrança de falta. De pé direito, recolocou o Atlético à frente do placar. Já nos minutos finais, nos apagados das luzes, Zieren recebeu novamente um passe do Paulinho e deu números finais à partida. Eu destacarei no Atlético o Paulinho, que entrou e mudou totalmente a história do jogo, marcou um gol, participou do segundo gol, e no Souza, só no primeiro tempo, que foi o único jogador de destaque, acredito, que foi o Iranilson, que se aproveitou ali da ineficiência do Atlético na sua primeira etapa, do lado esquerdo, e criou ali umas jogadas de perigo no Atlético. O que dizer das duas equipes? Souza pecou a partir do momento que jogou apenas por uma bola. A equipe cansou e acabou perdendo a partida nos 10 minutos finais da etapa complementar. O Atlético demonstrou que já vem demonstrando aí no campeonato, que é forte jogando nos seus domínios. Tem aí já é líder isolado na tabela de classificação do Paraibano. O Souza, por sua vez, vai jogar agora na pressão no segundo turno, já que para manter as chances de classificação à próxima fase, a equipe tem que somar. E vai ser assim até o fim da competição. A pressão em cima dos jogadores, a pressão em cima do treinador Givanildo Salles, que se não houver resultados positivos, acredita aí que ele vai ficar na degola de uma possível demissão, até mesmo entregar o cargo frente ao Souza. O Atlético agora vai só administrar para garantir a sua classificação à próxima fase. Então, no Perpetão foi um jogo marcado pela gana, pela vontade de quem teve de vencer. E foi assim que o Atlético consolidou a vitória maiúscula pelo placar de 3-1 em mais um duelo no maior clássico do Sertão, Souza e Atlético, Atlético e Souza, no estádio Perpetão, em Cajazeiras. Só para complementar o que o Fabiano já bem relatou para a gente, eu estive acompanhando o jogo também pelas rádios e até pelos relatos do Fabiano e pela internet também. Tinha uma conta de Instagram transmitindo o jogo, então eu estava de olho em 300 jogos ao mesmo tempo nessa tarde de domingo. Mas a vitória foi mais que merecida para o Atlético, né? Martelou o segundo tempo inteiro e se não fossem os golzinhos no final, ia ser um resultado tão enganoso, um empate por 1-1, quanto a vitória do Botafogo sobre o CSA na Copa do Nordeste. Mas já reafirma mais uma vez a força do Atlético nesse campeonato paraibano. Perdeu 2 pontos só no empate fora de casa com o São Paulo Cristal em situações como a situação do 13 lá no Marizão, jogando num gramado bem ruim que prejudica a prática do futebol, mas diferente do 13 que empatou, perdeu ponto pro Campinense, o Atlético ganhou do Campinense e ganhou seu clássico contra o Souza, segue aí com 13 pontos na liderança do Grupo A e realmente vai ser muito, muito difícil tirar essa classificação do Atlético de Cajazeiras. O Ederson Araújo, treinador do Atlético, no meio da semana passada, deu entrevista dizendo que contava com 4 vitórias para se classificar antecipadamente. Ou seja, depois dessa faltam 3, com 5 jogos a serem disputados. E já dá para usar aquele meme, viu, Ed? Botafogo e 13 que lutem, porque o Atlético parece já estar cravando o pé em uma das vagas. Pois é, o Atlético, mas apesar do Atlético estar nesse planejamento aí, tem esse empate aí com o São Paulo Cristal que pode complicar as coisas lá na frente, né?
Enfim, eu sei que o 13 acabou perdendo para o Souza e que pode ainda se complicar no meio do caminho, mas e o Botafogo também, mas o Atlético empatou com um time que até essa rodada ainda não tinha marcado gol. Então, assim, o Ederson Araújo ainda vai ter que manter esse time, o rendimento desse time em alta, pelo menos eu acho que até as últimas rodadas, acho que a classificação não vem antecipada. Analisando de uma forma bem pessimista. O que é interessante é que o 13 vai ter que passar a torcer pelo Campinense, né? Porque o Campinense tem o Botafogo, vai enfrentar ainda 2 vezes, e tem o próprio Atlético no Amigão. Eu acho que os jogos do Atlético contra Campinense no Amigão e também o Souza na última rodada do Marizão que são os jogos para quem estiver secando o Atlético para torcer que ele balance, porque os outros ele é franco favorito, principalmente porque vai pegar CSP, vai pegar São Paulo Cristal jogando em casa e eu acho que ele é favorito também para esses jogos. Falando rapidinho no São Paulo Cristal, o Índio Ferreira, depois do jogo, deu um verdadeiro desabafo, rapaz. Falou que estava sendo muito cobrado pela diretoria e que depois desse jogo, dessa vitória, eles poderiam fazer o que quisessem, analisar aí, fazer o que quisessem, praticamente entregando o cargo, pelo menos na minha avaliação. E, enfim, sei não, hein, esse clima, como é que tá lá no São Paulo Cristal. Mas também o time não fez um gol no campeonato, aí 4 jogos sem fazer um gol, aí é difícil não cobrar, né? Pois é, ele reclamou que estava sendo muito cobrado porque o time perdeu para Botafogo e para 13. 2 equipes grandes, empatou com o Atlético, enfim, certa dose de razão ele tem, porque o São Paulo acabou de subir da segunda divisão e tá aí, né, tentando se manter. A duras penas vai tentando se manter. Mas, enfim, não dá para também deixar de ser cobrado. Mas tem que cobrar, não é danado. O time não fazia um gol, além não fazia ponto. Obviamente que não era favorito contra ninguém. Tanto que a diretoria entendeu que não era favorito contra 13 Botafogo e Atlético, que manteve ele no cargo até enfrentar o time que ele perdeu na final da segunda divisão do ano passado, né? Então, acho que... Não sei, acho que pareceu sensível demais o Índio de achar que o futebol é um meio de cobrança, então é natural que você cobre quando os resultados não aparecem, inclusive contra times grandes, mas acho que a maior prova de que a diretoria confia no trabalho dele era que manteve ele até essa rodada, né? Esperar que ele fique aí, porque tem matéria boa do Voz da Torcida programada aí para o domingo de carnaval, e a permanência do Índio é fundamental aí para que ela não caia. E a águia tá voando alto, hein? Eudes Pedro parece que organizou a casa. Pere Lima 2 vitórias seguidas. Rapaz. Não, empatou, rapaz. Empatou hoje. Empatou com o Nacional. Bom. 1-1. 2 vitórias consecutivas, não. 2 vitórias na competição, porque tinha uma já contra o Souza. Perdão, isso, é isso. Isso, exatamente. Isso que eu quis 7 dizer. pontos. 7 pontos tá na cola do Galo aí. Passou o Belo, porque o Belo tem 2 jogos só disputados, né? Isso. E aí o gol do Nacional foi do Du, marcado pelo Du, aos 43 do segundo tempo, no empate 1-1 entre Pere Lima e Nacional. Quem fez o gol da Pere Lima foi o Lucas Silva no primeiro tempo. E a torcida do Nossa tá na bronca, viu? Depois daquele veio de vingança na escalação, o time não rendeu mais e já vão cobrar mais o Sérgio China, viu? Porque o time do Nacional já entrou hoje com 6 peças, se não me engano, que não estavam no começo do campeonato. Mas aí tem que cobrar a diretoria, porque depois, se você demitir o treinador depois da partida de estreia e refazer todo um planejamento, o Nacional acho que só não vai passar perigo porque Souza e CSP vão para os tribunais perder pontos. Porque a desorganização da diretoria do Nacional tá de parabéns, viu? O Nacional tá de olho aí pra beliscar uns pontinhos aí. Aliás, beliscar ponto não, né? Mas assim, ver os seus adversários no grupo B perderem pontos na justiça desportiva. E aí ele assumiria essa segunda posição com o Souza chegando a 0 e o CSP com -6.
ficaram empatados com o São Paulo Cristal, mas na vice-liderança com 4 pontos, a 3 atrás do Campinense, que tem 7. Antes de terminar, pessoal, só duas coisinhas, dois destaques. Um positivo e outro para lá de negativo. O primeiro é o seguinte: tivemos um grande público lá no Estádio Perpetão. A gente recebeu vídeos nos diversos grupos de WhatsApp que a gente usa também para distribuir os nossos episódios do Minutos Finais. Muitos vídeos do pessoal lá no Perpetão, com arquibancada lotada, e como a gente já tinha falado anteriormente, isso é que é importante, que os clássicos do nosso futebol sejam cada vez mais valorizados, né? Então, você que é de Cajazeiras, de Souza, de Patos também, que quando tem clássico no Sertão envolvendo também o Nacional, também lota o José Cavalcante. Você também que é de João Pessoa e de Campina Grande, enfim, você que acompanha o futebol paraibano, não deixe de ir ao estádio, não deixe de lotar a arquibancada, porque só assim que o nosso já combalido futebol vai para frente. Ou pelo menos não anda tão para trás assim. Eu vou me dispor com um bocado de gente agora, só para pontuar que, para mim, disparado, o Atlético tem a melhor e mais apaixonada torcida daqui dos times da Paraíba, viu? A turma tá realmente fazendo uma festa bonita lá no Perpetão. E fica a lição também, né, para os maiorais, que de maiorais não tiveram nada nesse final de semana. Enfim, nessa semana que antecedeu também o clássico, não tiveram nada de maiorais, posturas, enfim, lamentáveis das duas diretorias de Campinense, de 13. E, como eu também já tinha falado, o destaque negativo não aconteceu exatamente no futebol paraibano, mas tem a participação de um paraibano. Que hoje jogaram Porto e Vitória de Guimarães no Campeonato Português. O Porto estava vencendo por 2-1 com gol do Marega. Marega é um jogador negro, um jogador que quem acompanha a Liga dos Campeões, o Campeonato Português, vai lembrar dele, que ele parece um tanque. Ele é muito forte, muito privilegiado fisicamente, e é aquele atacante brocador, mas que mete bola no fundo do barbante. Enfim, ele fez o seu gol e foi infelizmente insultado de forma racista pelos torcedores, por uma parcela da torcida do Vitória de Guimarães, e que o levou a perder a calma, né? Como de forma justificada até. Ele saiu de campo, resolveu deixar o campo, sair da partida, largar a partida mesmo como forma de protesto contra esse episódio, e foi, infelizmente, os companheiros de time dele, inclusive o Otávio, meia ponta do Porto, que é paraibano, né, de João Pessoa, foi tentar impedir ele de fazer isso. Enfim, é uma situação ridícula, né, porque o cara está sendo lá alvo de racismo por uma centena, sei lá quantos milhares de pessoas, e é obrigado a ficar dentro de campo aguentando tudo isso. E pior ainda, a arbitragem que sequer paralisou a partida. Deu cartão amarelo para ele. Exatamente. Da ofensa dele aos torcedores, a ofensa entre aspas, né? O revide. Pois enfim, que isso não se repita, né, em nenhum canto do mundo, principalmente aqui na Paraíba, onde a gente já teve nesse campeonato um episódio lamentável de intolerância religiosa, né? Pois é. Exato, enfim. Exato, Ed. Então acho que só para registrar também que o próprio jogador postou nas suas redes sociais que as centenas de pessoas que vão aos estádios para ficar, que ele deseja que as centenas de pessoas que vão ao estádio para ficar cantando os cânticos racistas contra ele vão se fuder, e aí trazendo mais para a música brasileira, o que tem que acontecer é que se taque fogo nos racistas mesmo, porque isso aí é uma coisa inaceitável. Pois enfim, com essa nota triste aí, a gente vai encerrando mais um episódio do Minutos Finais. Eu queria agradecer mais uma vez a participação, a importante participação do Bruno Rafael, nosso companheiro repórter da CBN Paraíba. Ele que é cadeira cativa. Pois ele é o nosso quinto elemento, né? Então,
agradecer mais uma vez, viu, Bruno, pela participação. E passa aí tuas redes sociais, teus contatos, porque a turma que acompanha o Galo quer estar perto das informações do setorista do Galo, de um dos importantes setoristas do Galo. Valeu, agradecer a vocês pelo convite. Mais uma vez, como eu sempre digo, estamos juntos, assim, sempre que precisar, estamos por aqui. Bruno Rafael PB lá no Twitter, você que gosta dessa incrível rede social, estamos por lá atualizando o dia a dia alvinegro. Falta só um, nesse momento falta só um para chegar a 2.000 seguidores. Quem sabe não seja você. Estou com 1.999, então é só seguir que tem tudo do 13 do futebol paraibano em si. A gente de vez em quando dá um pitaco também, dando a opinião da gente sobre o nosso futebol. Valeu, um abraço. Beleza. Ellison, passa aí nossas redes sociais também, porque não é só o Bruno que tem Twitter e Instagram, que são bombados não, né? Pois é, primeiro pedir desculpa ao pessoal da igreja de Bruno por ter roubado ele na noite desse domingo, mas quem quiser seguir a gente no Twitter e no Instagram é no @minutos_finais, no facebook.com/pod_minutos finais, facebook.com/pod_minutos finais, e a gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no nosso site podminutosfinais.com.br. Pois é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast Minutos Finais. Contamos com o play de vocês e o compartilhamento de vocês para fazer esse projeto ainda maior e melhor. Então, aguardamos Tomem vocês. muita água nesse carnaval. Importante. Se hidratem. E curtam também. Curtam, né? Bruno? Valeu, um abraço. Beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais.